Depois de 15 anos estudando o mercado financeiro, vendo vídeos de Warren Buffett, de Charlie Munger, principalmente do Luiz Barsi Filho, e convivendo na Bolsa de Valores, cada dia que passa eu chego à conclusão que os pacientes sempre superarão os afoitos e os gananciosos. E que a Bolsa de Valores foi feita para as pessoas pacientes. As pessoas pacientes sempre vão comprar aquela açãozinha mais barata que o afoito e ganancioso vai comprar, vai ali ganhar 10% e vai vender para esse paciente para ele passar o resto da vida ganhando dinheiro. Charlie Munger fala sempre, o Warren Buffett também e o Barsi também sempre diz: você ganha dinheiro na espera, não é no comprar e vender, comprar barato e vender quando subir. É na espera que você ganha dinheiro. E será sempre assim. Tá? Você compra aquela açãozinha, casa com ela e leva ela para a eternidade. Escolha bem os papéis e leva ela para a eternidade. Eu estava lendo agora um livro chamado Psicologia Financeira, que eu comprei recentemente, e eu acabei de ler uma história a respeito de um determinado homem chamado o Ronald Read. Ronald Read foi, ao mesmo tempo, filantropo, faxineiro, frentista de um posto de gasolina dos Estados Unidos. Não é difícil você colocar tudo isso numa mesma pessoa? Filantropo, investidor, faxineiro e frentista de um posto de gasolina nos Estados Unidos. Ronald Read nasceu no interiorzinho dos Estados Unidos, numa região chamada Vermont. Lá na roça, ele pegava carona todos os dias para estudar. Foi o primeiro a concluir o ensino médio na família dele. Serviu o exército, voltou, se casou com uma mulher que já tinha 2 filhos, cuidou dessas crianças. Depois que ele voltou do exército, ele conseguiu um emprego num posto de gasolina para ali ajudar no abastecimento. Lá nos Estados Unidos, o abastecimento, a pessoa vai, paga e as pessoas mesmo se abastecem. Mas ele ali ajudava de alguma forma, consertava alguns carros, e durante 25 anos ele ficou fazendo isso. Depois de 25 anos, ele meio que se aposentou, e aí foi trabalhar varrendo o chão de numa empresa de departamento. E mais 17 anos ele ficou por lá. Ele comprou uma casa quando tinha 38 anos, pagou 12 mil reais nessa casa com 2 quartos e viveu nessa casa até o fim dos seus dias. Quando ele casou, a sua esposa já tinha 2 filhos, a esposa dele faleceu, ele tinha 50 anos quando ela faleceu, ele nunca mais se casou. No ano de 2014, aos 92 anos, Ronald Read morreu. E a cidade ficou agitada, porque ele deixou um testamento, e nesse testamento ele deixou 2 milhões de dólares para os enteados, os filhos da esposa que ele tinha como filhos, e deixou 6 milhões de reais para a biblioteca da cidade e o hospital daquela cidadezinha. Então ele deixou 8 milhões de reais. Mas todo mundo conhecia Ronald Read naquela cidade, era um homem simples, de costume simples. Você sabe qual era o hobby dele? Era partir lenha. Imagina o hobby de uma pessoa, partir lenha, era o que ele mais gostava. E também de ler todos os dias na bibliotecazinha daquela cidade. E o que ele lia? A respeito de finanças. E durante toda a vida dele, um dinheirinho que ele sobrava, porque, olha, ele trabalhava de serviços gerais num posto de gasolina.
O salário dele muito pequeno, depois foi trabalhar varrendo chão em uma firma de departamento, ganhando muito pouco também, e morre e deixa 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares hoje dá 40 milhões de reais. E quando ele morre, o pessoal da cidade fica, nossa, o que aconteceu? Como assim? Como é que ele... Ronald Read comprava ações de boas empresas durante toda a vida dele, e o longo prazo faz aquele milagre enorme. Dinheirinho pequeno, mas morre e deixa... E ele viveu durante esse tempo. Ele teve a vida dele, aquela vidinha simples do interior americano, mas ele viveu uma vida tranquila, pagou os estudos dos filhos, viveu uma vida tranquila e deixou aí 8 milhões de dólares. Esse é o paciente que eu digo que as pessoas pacientes sempre vão superar os gananciosos, os afoitos, aqueles que quer atalho, que quer ficar rico do dia para a noite, que acha que é uma bobagem você fazer buy and hold, comprar e esquecer, e levar e comprar ações, se associar a boas empresas, comprando ações a bons preços, que paga bons dividendos e esquecer. Isso não acontece, diz os afoitos e os gananciosos, mas os pacientes estão ali, comprando e esperando o tempo fazer o seu trabalho. E o tempo faz milagre de verdade. Em contrapartida, nesse mesmo livro, conta a história também de um outro homem chamado Richard Fusconi. Esse era totalmente diferente de Ronald Read. Richard Fusconi, ele era formado em Harvard. Ele era um grande funcionário do banco Merrill Lynch. Foi elogiado pelo CFO do banco e foi agraciado por as revistas especializadas na área bancária e fizeram homenagem a Richard Fusconi. Homenagearam ele dizendo que ele estava entre as 40 personalidades mais benquista nos Estados Unidos e muito rico aos 40 anos de idade. Mas Ronald Read, o Richard Fusconi, dono de toda aquela sabedoria, já muito rico, vida tranquila, o que ele fez? Tinha uma grande mansão, resolveu expandir essa mansão. Pegou um grande empréstimo e expandiu a mansão dele com 1.500 metros quadrados, com 2 piscinas, com 9 elevadores, uma quantidade de quartos, uma quantidade de banheiro. 90 mil dólares era a manutenção mensal daquela mansão. Em 2008 veio a crise do subprime e Richard Fusconi entrou numa dificuldade, numa espiral de dificuldade. E em 2014, quando Ronald Read morreu e deixou 8 milhões, Richard Fusconi declarou falência, dizendo ao juiz que ele não tinha nenhuma outra fonte de renda. A casa que ele tinha, uma bela casa, foi a leilão, e depois também foi a leilão aquela mansão, e foi vendido 75% abaixo do valor real que ela valia, porque tinha que ser vendido para cobrir os empréstimos e os seus devedores. Ronald Read, um homem simples, ganhando muito pouquinho, morre como filantropo, deixando muito dinheiro para os filhos e também para o hospital da cidade e a biblioteca. O Richard Fusconi vai à falência no mesmo ano que o Ronald Read, simples, lá do interiorzinho, deixou todo esse dinheiro para trás. Vocês entenderam? Que os pacientes sempre vão superar os afoitos e os gananciosos? Você comprando aos pouquinhos e acumulando, esperando o tempo fazer o seu milagre,
sempre vai te colocar à frente daquelas pessoas que têm muito mais estudo que você, é muito mais inteligente do que você, lê muito mais que você, viaja muito mais que você, conhece todas as bolsas do mundo e mesmo assim é superado por aquele que todo mês compra ali um pouquinho de ação e deixa o tempo fazer o seu milagre. Então, pessoal, dois requisitos que você precisa para ir bem na Bolsa de Valores é disciplina e paciência. Disciplina e paciência. Disciplina para sempre pegar um dinheirinho e comprar ações sempre de boas empresas que pagam bons dividendos. E paciência para esperar o tempo fazer o seu milagre. Eu não tenho muito tempo mais, já estou com 54 anos, mas tenho sim, né? Pensando bem, devo viver aí mais uns 40 e tantos anos, temos muito tempo pela frente, então vamos esperar o tempo fazer o seu milagre. Tá bom, pessoal? Então, esqueça, deixa de ser afoito, deixa essa tribulação para lá. Compre ações de boas empresas, espere o tempo passar e você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Tá bom, pessoal? Se inscreva nesse canal, curta, se você gostou do nosso vídeo, curta, tá? Ative aí o sino das notificações para receber sempre os nossos vídeos. Vamos estar aqui pelo menos 3 ou 4 vezes por semana fazendo isso, porque gostamos de fazer, chegamos aqui para investir sempre, então estaremos sempre por aqui, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.